Chicos, e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras do gênero de romance histórico. Em outubro eu percebi que as minhas leituras não tinham sido muito substanciais. Foram livros bons, mas quase nenhum deles me marcou ou mexeu realmente comigo. Foram livros assim que a gente percebe que nós poderíamos viver sem ler, e esse sentimento me deixou meio preocupada e eu decidi que na última semana do mês eu precisava ler livros que iriam me marcar de uma forma diferente, ou livros que realmente iriam me envolver na história. E aí, claro, eu recorri ao meu gênero literário preferido, que são os romances históricos, e peguei uma semana só lendo esse gênero. Passou um pouco de uma semana, teve um livro aqui em especial que eu demorei um pouquinho a mais para ler, mas foi muito gostoso, foi uma experiência incrível só ler livros do meu gênero preferido. Vou mostrar agora para vocês quais foram essas leituras. Bom, eu comecei a semana lendo Na Escuridão da Noite, da Katherine Smith. Esse livro tá na minha meta de 2015, então por isso ele foi uma das minhas primeiras escolhas. E é um romance histórico que já foi lançado no Brasil faz muito tempo e que da mesma forma faz muito tempo que eu queria ler. E gente, foi assim muito gostoso. Eu me apaixonei não só pela história, como também pela escrita da autora, que infelizmente não tem outros livros publicados no Brasil, pelo menos não que eu tenha achado. E quando eu terminei o livro, a única sensação que eu queria é de ler mais e mais obras dela. Esse livro faz parte de uma série, são personagens diferentes, então a história pode ser lida de forma fora da sequência, tanto é que esse é o quarto livro da série. A editora Essência não publicou na ordem correta, mas eu pretendo ler porque eu gostei muito da história. As histórias contam os desenvolvimentos amorosos dos irmãos, são 5 irmãos, né, de uma mesma família, e entre eles existem irmãos que foram para o exército, irmãos que são condes, duques, que têm um poder maior na nobreza, e tem esse irmão aqui que ele é um ladrão. Não é muito claro para o leitor do começo como ele se envolveu com isso, mas ele deixa bem óbvio que foi uma escolha forçada. A relação dele com a família, com os irmãos, sempre foi meio complicada. Ele tinha aquela sensação de querer mais, de querer mostrar que também era capaz. Ele era o segundo irmão, então ele é o segundo irmão mais velho, e ele sempre se comparou com outro irmão. Para ele, o pai sempre gostava do outro, que ia ser o descendente do título de nobreza, que ia ser aquele responsável por cuidar da família, e ele também queria isso, ele queria a aprovação do pai. E aí, naquela ânsia jovem de fazer alguma coisa, ele foi enganado. Apareceu um cara lá meio sabichão e falou pra ele, viu, você não quer trabalhar pra Inglaterra, pra tentar fazer missões contra os franceses, tentar batalhar de uma forma diferente contra o Napoleão? Ele falou, opa, alguém acha que eu sou capaz. Só que ele estava sendo enganado, ele acabou participando de roubos, sem saber que aquilo realmente era uma coisa ilícita, e carregou isso por vários anos. Ele conseguiu sair dessa vida, só que agora o passado volta, bate na porta dele e fala que ele tem uma nova missão. Essa nova missão é relacionada com a protagonista, alguém que ele já conhece, que ele já estava meio de olho, por isso fica ainda mais difícil dele cumprir a missão dele. O diferencial desse livro é que a protagonista ela já foi casada, ela tem 31 anos, ela teve um relacionamento diferente que eu nunca tinha lido em nenhum romance histórico. O envolvimento dela é de aparência, né? Foi um casamento de aparência que é bem comum naquele período, mas o motivo por trás é diferente. Então a autora acaba abordando outros tipos de relacionamentos, um tema um pouco mais complexo e bem bacana, né? Diferente da gente ver na literatura. Mas o fato é que por ela ter sido casada de forma aparente, ela quer se sentir apaixonada. Quando as outras pessoas ao redor dela começam a narrar sobre amor, como se sentem envolvidas, como é ter desejo, como é realmente se apaixonar por alguém, ela fala, meu, eu quero isso. E agora, como viúva, ela decide que ela é capaz, sim, de ter um envolvimento. E aí, quem que ela conhece? O mocinho. É bem bacana, super previsível. Logo no começo a gente entende como a missão do protagonista masculino vai influenciar no relacionamento dos dois. A gente entende quais são as provações que ele vai ter que passar pra realmente se envolver com a protagonista. Mas o relacionamento anterior dela é diferente. A forma que ela tem que se desenvolver, que tem que se aceitar como mulher, também é um ponto muito positivo do livro. E o relacionamento da família do mocinho.
Gente, eu adorei essa família. Quando ele se vê encurralado, ele não sabe o que fazer, o passado dele tá ameaçando as pessoas que ele ama, ele recorre aos irmãos. E é muito legal isso, ele se ajudando, bolando planos mirabolantes. Eu adorei essa parte familiar, eu adoro romances históricos que focam nesse tipo de trama, que todos os personagens se envolvem, se intrometem nas histórias uns dos outros. Então foi um livro muito gostoso. Eu dei 4 estrelas, o que me marcou muito porque ele é super divertido. Ele é narrado com a mocinha e com o mocinho, então a gente vai podendo conhecer mais a história deles e acompanhando. É um romance bem gostoso, super leve, apaixonante, previsível, mas mesmo assim uma leitura fluida que foi rapidinho. Gostei bastante da autora e pretendo ler os outros livros da série. E aí eu li Madrugadas de Desejo, da Jane Fresina. Essa também é uma autora que eu não conhecia e como eu tava nessa semana de querer livros novos, de querer autores novos, eu decidi que também iria ler esse pra conhecer um pouco da autora. Eu comecei essa leitura sem expectativas nenhuma. Muitas pessoas que leram tinham falado que a história é chata, não tinham gostado da escrita da autora, então eu tava com o pé atrás. Eu achei que o livro não ia ser bom e me surpreendi muito. Gente, eu não sei como as outras pessoas que leram esse livro não gostaram. Ele é completamente divertido e, ao contrário do que parece, ele não é tão previsível. Aqui nós temos uma mocinha, a Ellie, que ela já tem 27 anos, então ela é considerada uma solteirona. Já teve alguns noivados, mas nenhum deles teve sucesso, porque ela é diferente. Primeiro porque ela é uma mestiça, ela é filha de americana. Isso já tem um preconceito danado na sociedade inglesa. Ela sofre muito com mexericos, com olhares maldosos e também por ela ter que cuidar, prover o sustento da família dela. O pai dela gasta muito mais do que tem e ele não tem noção disso e sempre sobra para ela cuidar das contas dele. Mas o fato é que, para isso, ela se veste de homem na calada da noite e joga, aposta com outros homens, lordes, nobres, condes e afins, aí nos cassinos clandestinos para conseguir propriedades, dinheiro, joias que podem ajudar a família dela a se manter economicamente. Então, gente, que mocinha é essa? E o mais legal dessa perspectiva é que o fato é que a sociedade só julga ela. Julga por ela não ter casado, julga por ela ser mestiça, julga por ela ser solteirona, julga porque as atitudes dela como conde à noite acabam influenciando no dia a dia dela como mulher. Então ela conhece pessoas diferentes, ela dança alegremente, ela ri quando ela quer, ela flerta com quem ela quer, porque ela percebe que ela não tem um futuro diferente, então ela aproveita cada dia de uma forma única. E também quando surgem burburinhos de que ela é amante de fulano, amante de ciclano, ela nem liga. O que ela quer é o bem da família dela. E essa parte de máscara social, de preconceito, de como as pessoas julgam sem entender, é um grande diferencial do livro. Não só pela mocinha, por toda a batalha dela, por quanto ela se sacrifica pela família dela, porque no fundo, por mais durona que ela seja, por mais divertida, por mais que ela fale que não ligue para as convenções sociais, ela quer casar, ela quer ter um amor de verdade, ela quer se envolver com alguém, mas ela se sacrifica em nome disso. E também tem o mocinho, que tem 37 anos, o que é um grande diferencial da história. Faz tempo que eu não lia romances com personagens mais maduros assim. Então ele tá cansado das menininhas dos bailes, as que são apresentadas para a sociedade. Elas são fúteis, elas ficam chorando no ombro dele. Ele quer mulheres despreocupadas, mas ninguém percebe isso. Ninguém percebe que ele já se acalmou, que ele já não é mais o libertino de antes, que ele já não liga para os bailes, para as festas, que ele quer uma vida tranquila, quer achar uma mulher. Ele até ajuda pessoas, ele tem várias obras de caridade, mas ninguém vê, ninguém tá nem aí por isso. Só julgam ele por ele ser nobre, por ele ter um título, pelo dinheiro, as terras e pelo fato dele ser muito bonito e antes ter sido um libertino. Ninguém quer ver o que ele é de verdade agora. Isso também é uma forma da sociedade julgar ele. E a gente tem esses dois personagens que são mal compreendidos, que já são maduros e que querem encontrar o amor. Aí a gente fala, pô, que legal, eles vão se encontrar, vão se apaixonar. Não, porque eles já se conhecem. Eles se conhecem desde pequenos. A família deles tem uma história super complexa. O pai de um fugiu com a mulher casada de outro e causou um burburinho danado. Gerações futuras foram
proibidas de se relacionar, mas eles nunca ligaram pra isso, e não porque eles se adorassem, porque eles eram melhores amigos, mas sim porque eles adoravam brincar e pregar peças um no outro. Eles viveram a vida inteira fazendo picuinha, magoando de forma assim de criança, adolescente ou na juventude um outro, e eles se odeiam mesmo, mas agora eles estão meio que numa enrascada, precisam um da ajuda do outro e vão acabar se relacionando de uma forma bem legal. É incrível, eu adorei esse livro, sério. Ele também faz parte de uma série, como o outro, a editora não tem previsão de lançar a série completa, não é relacionamentos familiares, né? Não são irmãos, mas são livros independentes porque cada volume conta a história de um casal diferente. Só que nesse caso aqui eu fiquei completamente decepcionada com a editora por não ter lançado na ordem, porque esse é o segundo volume e no livro anterior o James, o protagonista desse livro, participa, só que ele é meio que um vilão, acaba levando o pé da bunda da mocinha, então é bem legal porque lá como jovem ele leva um pé na bunda e ele carrega isso aqui como um homem maduro de 37 anos. É muito legal, adorei. Foi um 4 estrelas pra mim. Por causa da editora não ter lançado os livros na ordem, eu senti que eu perdi alguma coisa, que eu deveria ter lido o primeiro volume antes, e também por causa de algumas coisinhas na tradução, algumas palavras que são recentes demais para um livro histórico. Ainda assim é incrível, eu vou torcer muito para a editora publicar os outros livros e quero muito ler outras obras da Jane, porque eu achei assim muito divertido e é emocionante, tem pontos de reflexão social bem incrível. Aí eu li um livro de uma autora que eu já conheço, que é Ligeiramente Escandalosos, da Mary Ballung. E ai, gente, me apaixonei ainda mais. Esse é o terceiro livro que eu leio da Mary e eu percebi o quanto eu estou cativada pela forma dela escrever. Não adianta o que as outras pessoas falam, eu já vi comentários negativos referente a essa história. Muita gente tem uma mania de julgar o livro falando é só mais um romance histórico, é só clichê, é previsível, é açucarado demais, é leve demais, mas essa autora, a escrita dela foge desses estereotipos tão comumente utilizados quando se fala de romance histórico, porque todo livro dela que eu li, todo livro tem uma abordagem por trás, um ponto de reflexão gigantesco. Aqui o foco é no romance, também é uma série, esse é o terceiro volume, são histórias independentes como os outros, mas tem uma ordem, porque cada livro narra a história de amor de um irmão. A gente teve o primeiro irmão que se casou, o segundo irmão que se casou, e aqui a gente tem a irmã mais velha, a terceira, que vai se envolver amorosamente, ninguém esperava por isso. Ela é considerada feia, porque eles têm um nariz muito forte, muito grande. Eu imagino que deva deixar os traços dela não tão delicados. E naquele período as mulheres delicadas, loirinhas, bochechinhas, rosadinhas, nariz pequenininho, boquinha de botão, eram as mais bonitas e por isso ela é considerada como feia. Além disso, ela não tem papas na língua, ela fala o que vem na cabeça dela, ela não tá nem aí, porque o irmão dela é poderoso. Ela é, então, consequentemente, de uma família poderosa e ela pode fazer e falar o que ela quiser. Mas isso não é superioridade, isso é um pouco do que ela já viveu. Então ela é uma protagonista incrível, porque ela é durona, ela é forte, ela não gosta de depender de homem nenhum pra nada e ela faz bem o que tá na cabeça dela. E ela conhece alguém que é muito parecida com ela. Ele foi criado pra ser uma pessoa boa de vida, mas sem título nenhum. Por muito tempo ele trabalhou como carpinteiro, ele era muito feliz na aldeia, até que um título cai no colo dele e ele fala tipo, meu, e agora? O que eu vou fazer? E ele precisa ser um nobre, precisa cuidar daquelas responsabilidades, precisa se comportar como um homem de título, mas ele não quer. E aí ele começa a viajar pra fora, conhecer, fugir daquelas responsabilidades, mas ele precisa voltar. E nessa volta ele vai conhecer a protagonista. Eles vão se envolver de uma forma de mentira, tudo vai começar com uma mentirinha, eles vão fingir que eles estão num relacionamento só pra afugentar algumas pessoas que querem fazer mal pra eles, mas como a gente já sabe, né, gente, esses relacionamentos de mentira nunca dão certo, porque daí eles vão começar a se envolver, no dia a dia eles vão aprender mais um sobre o outro, ele vai ver que ela não é essa moça rígida, forte, independente, ela é mais que isso, ela é tudo isso, mas no fundo ela quer amar
ela quer ter alguém com quem contar, e ela vai perceber que ele não é esse rapaz frívolo que ganhou um título de nada e não se importa com ninguém, que na realidade ele tem um coração gigante e se importa sim, faz bem sim para muitas outras pessoas e tem medo do futuro, tem medo de ser sozinho e principalmente de amar. Então é muito, muito, muito lindo. Eu amei esse livro, sem dúvida foi dos romances históricos que eu li, foi o melhor, porque a Mary escreve de uma forma incrível, os personagens vão amadurecendo, vão convivendo no dia a dia, o amor surge no dia a dia, então não é algo do nada, eles realmente vão passar por várias experiências juntos para finalmente descobrir que estão apaixonados, vão se deixar curar, vão mostrar que eles são mais do que aparência e também é muita diversão, principalmente esses dois, eles são muito, muito, muito divertidos, eu dei muita risada e tem essa parte de reflexão também, tanto da protagonista secundária que tem deficiência física, como também de parte financeira, de pessoas gananciosas, de mentiras contadas por causa de títulos e também da relação entre os nobres e os plebeus. O protagonista, por ele já ter sido uma pessoa mais simples, por ele já ter trabalhado com as mãos, ele une esses dois mundos de uma forma bem legal. É incrível esse livro, gente. Pra quem gosta de romance, dê uma chance pra essa autora, porque ela é ótima. E aí o último livro que eu li nessa onda de romances históricos, vou ser sincera e dizer que eu estou lendo mais um, que é a continuação desse, porque eu não consegui resistir, né, gente? Comecei a ler, viciou novamente, que é Entre o Amor e a Vingança, da Sarah MacLean. Todo mundo fala super bem da escrita da Sarah, e eu estava cada vez mais curiosa, precisando entender o quanto essa autora era talentosa, e ela é realmente muito talentosa. Eu amei esse livro, eu também me diverti muito com ele. Ele é uma história um pouco mais previsível, assim, os acontecimentos, mas ainda assim é super envolvente. Bom, nesse livro aqui a gente também tem protagonistas que se conhecem desde pequenos, só que eles foram criados juntos, eles eram melhores amigos, eles tiveram um convívio incrível, até o protagonista masculino, o Michel, perder tudo. O pai dele morre, o título vem direto pra ele, é um título de duque, eu acho, não lembro agora o título em si, mas ele é muito rico, ele é muito poderoso. E aí, como um garoto de 21 anos, ele vai jogar cartas, ele jogou de 21 e perde tudo. Ele perde todas as propriedades que o pai passou pra ele, todas as grandes assim, terras, ele perde tudo pra um ex-vizinho que era melhor amigo do pai dele. Ele fica arrasado. Ele resolve que quer vingança, que ele vai se vingar para conquistar todos os seus bens novamente. E aí, né, ele vai correr atrás do tempo perdido e vai reconquistar não a fortuna dele, mas muito dinheiro. Ele vai trabalhar, ele vai se empenhar e ele vai criar um cassino com outros sócios, que é o Anjo Caído. Então lá pessoas vão apostar e vão dar muito dinheiro para esses sócios. E aí o Michel vai se transformar em um dos caras mais conhecidos da sociedade, mas não de uma forma boa. Ele é poderoso, só que ele é considerado como um integrante do submundo da Inglaterra. E aí ele vive ali na obscuridade dele, amargurado pela vingança, por querer as terras que um dia foram do pai dele. Daí ele recebe uma notícia bem legal, de que um dos vizinhos dele, um dos grupos de famílias onde ali morava o pai dele, né, que é várias famílias na mesma região de terra, conquistou as terras que eram dele antes numa aposta. E esse cara, né, esse nobre, não só conquistou, como colocou no dote da filha dele, a Penélope. A Penélope, que era a melhor amiga do Michel quando eles eram pequenos. Olha que legal! E ele fala, nossa, que fácil, vou conseguir o meu reinado, os meus itens, minhas terras e tudo mais, me casando com a Penélope. Só que ele não quer casar de tipo, nossa, que legal, vou casar com a Penélope. Não, ele não tá nem aí, ele só quer as terras. E ele usa ela, ele meio que rouba ela, rouba literalmente, tá, gente? Não as terras, ele vai roubar ela, raptá-la pra se casar com ela. Então o livro já começa com isso, com esse rapto, ele querendo estar do lado da Penélope, não por causa dela, por causa das terras, e ela sabe disso. Só que ela tem esperança de que o Michel que ela conheceu quando era jovem, o melhor amigo dela, volte.
E é muito legal, porque ela, que sempre conheceu ele, vai ajudar ele a enxergar que a vingança não é tudo. Só que ele é uma cabeça dura, viu, gente? Ele vai ficar muito tempo batendo na mesma tecla, ele vai magoar muito ela, vai fazer ela se sentir um lixo, porque todas as vezes que ele ceder, que ele meio que se deixar envolver por ela, ele vai falar alguma coisa ou fazer alguma coisa pra mostrar pra ela que ela não se importa. Então quando ela tá começando a ter esperança de que ele é uma pessoa boa, ele vai lá e pá, dá uma patada e ela fica tipo, oh meu Deus. Então assim, é muito triste ver o quanto essa protagonista sofre, mas é muito bonito ver quanto ele vai fazer bem pra ela, o quanto ele vai fazer com que ela descubra o que ela quer pra vida, porque ela nunca quis ser uma nobre, toda tipo pomposinha assim da sociedade, ela sempre quis mais e ele vai ajudar ela e também ela vai ajudar ele a superar esse lance de vingança aí do passado. Foi uma leitura super gostosa, 4,5 estrelas e tô cada vez mais apaixonada pela escrita da Sarah. Bom, gente, essas foram as minhas leituras de romance histórico. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha. E pra quem gostou mais ainda, se inscreve no canal para sempre receber novidades. Super beijo, até mais, galera. Tchau!